Eita. História completa Honkai Impact 3RD. Lágrimas de Gelo. Do canal do Angel Dark. E lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixar um like, se inscreva no canal do Angel Dark. Caraca, peraí. Tô com falta de ar que eu subi esse cara correndo, velho. Vamos lá. Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Fechou, rapaziada? Eu já sou inscrito, o sininho já está ativado. Vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. Finalmente, parte 16. É isso, velho. É 16? Achei 17, hein? 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 15. É 17, hein? Pá, figurante, obrigado pelo 100, meu querido amigo. Tamo junto, meu querido. É nóis. Oxi, esse caralho. Apareceu um monte de coraçãozinho aqui na minha tela aqui, velho. Figurante mandou 100. Da hora, velho. Ô, caralho, como é que eu fecho isso agora? Fudeu. Ah, consegui. Valeu, meu querido. Tamo junto. Mandei, valeu, meu querido. É nóis. Tu tá lá no Discord? Se eu terminar aqui daqui a pouco eu colo lá, hein? Daqui uma hora. Daqui umas 2 horas e meia, por exemplo. Eu não sei quanto tempo vai durar. Como hoje tem pouca gente na live, acho que vai ter pouca pausa. Tô sozinho. Da hora. Esproto, mané. Que isso, cara? Enfim, vamos lá. 3, 2, 1 e play. Em 2006, vários países do Sudeste Asiático e a Austrália. Pera aí. Em 2006, vários países do Sudeste Asiático e a Austrália criaram a Iniciativa Coral e iniciaram a construção do maior aglomerado de ilhas artificiais da história da humanidade. Eu não lembro qual foi o episódio passado. É pra 16? Ah, tá, do jogo, né? Achei que era em relação aos vídeos. Da hora. Opa. A construção do maior aglomerado de ilhas artificiais da história da humanidade. Nesse lugar, afastado, mas já? um novo Tem que comprar incidente teclado da Honkai Redragon. estava para começar. O maior incidente já registrado em toda a história. Esse evento deixaria uma marca tão grande no mundo que jamais seria esquecido. E junto ao frio, uma história de traição e redenção se desenrola. Enquanto por baixo dos panos, as peças se movem e mudam ainda mais o curso da história, trazendo para esse mundo coisas que não deveriam existir. Fala galera, aqui quem fala é o Angel. Depois de bastante tempo, finalmente estou trazendo um novo capítulo de Honkai Impact 3. Não dá pra acreditar que é o Angel Dark, vai tá com microfone novo, vai tá sem ruído, tá sem barulho, não dá pra escutar mais ele passando o papel do roteiro lá, velho. Acabou, não é mais o Angel Dark não é mais o mesmo. Trazendo para esse mundo coisas que não deveriam existir. Fala galera, aqui quem fala é o Angel. Depois de bastante tempo, finalmente estou trazendo um novo capítulo de Honkai Impact 3. Sei que demorou muito, mas muita coisa aconteceu, como as festas de fim de ano e toda a barulheira que vem junto com ela, atrapalhando muito as gravações. Além disso, eu precisava tirar férias e também voltar a postar vídeos normalmente. Nesse meio tempo, eu acabei finalmente chegando aos 25 mil inscritos e sobre isso eu só tenho a agradecer. De verdade, é sério, valeu demais. Tivemos também o anúncio e o lançamento da nova história de Honkai Impact, a parte 2, mas isso a gente pode falar em um outro vídeo, pois eu já deixei vocês esperando demais por esse, e como sempre, eu sei que ele vai ser longo, por isso já vai pegando seu cafezinho, deixa o like, compartilha o vídeo. Já peguei aqui minha aguinha, velho. Que o novo capítulo está começando. Alguns meses após o incidente de Nagazora, Mei estava no QG principal da World Serpent, em uma sala de treinamento no subterrâneo. Ela passou todos os dias após o incidente treinando lá para controlar seus poderes de Hesher. Ao final de cada treino, ela reservava um tempo para meditar, e durante uma de suas meditações diárias, Jakal, outra membra, chegou na sala de treinamento batendo palmas e caminhando em direção a Mei. Vejo que você está bastante empenhada, senhorita Hesher.
disse Jackal. Mei, observando com desgosto, perguntou o que ela estava fazendo ali. Raven, outro membro da World Serpent, apareceu entre as duas e falou para elas manterem a calma, pois mesmo que as duas ainda não tivessem feito nada, dava para ver a animosidade no ar. Não se preocupe, eu não farei nada, disse Mei. Afinal, agora eu sou uma das membros da World Serpent, mas mesmo assim, espero que vocês não achem que eu irei tratá-las como amigas a partir de agora. Raven riu e falou que entendia. Afinal, ela também não estava planejando tratar ninguém como amiga. Que da hora, já tem uma mudança aqui, hein? O boneco tá abrindo a boca pra falar, hein? Eu não lembro se nos outros ele também abria, velho. Eu sei que eu já fiz uma gameplay de Honkai aí e o boneco não abria a boca pra falar, não. De agora, Raven riu e falou que entendia. Afinal, ela também não estava planejando tratar ninguém como amiga, que o que eu joguei, eu acho que ela foi o não Star passava Rail. de uma mercenária. Mas ainda assim, apesar de não nos tratarmos como amigos, podemos ao menos conversar de maneira civilizada e adulta, ao invés de com toda essa animosidade e intenção assassina. Jackal disse que concordava, e por ela estava tudo bem. Mei então também concordou. As novas ordens chegaram, disse Jackal. Através da observação de energia imaginária, detectamos que um novo incidente Honkai de grande escala irá acontecer. Mei olhou como se não entendesse direito o que Jackal queria dizer. Jackal resumiu falando que eles descobriram que logo um novo Hasher iria despertar, e Kevin ordenou que a missão de lidar com ele fosse entregue para Mei, para servir como sua missão de estreia, agora que seu treinamento havia acabado. Mei entendeu e perguntou se a missão era apenas de eliminar o Hasher, mas Jackal respondeu com não. Um Hasher morto não seria de utilidade alguma para nós da World Serpent, já que nós precisamos de estigmas originais, que só são encontradas em Hashers. Para coletar esses estigmas, precisamos deles vivos, ou pelo menos de seus núcleos vivos. Obviamente, eles não entregarão tão fácil assim, e por isso eu trouxe isso. Assim, Jackal entregou uma maleta com um cetro para Mei. Essa era uma das maiores criações da antiga era, que foram refeitas nessa. As informações sobre essa arma eram tão secretas que nem a Shixal conseguiu adquiri-las ainda. Apenas nós, da World Serpent, a alcançamos. Mei perguntou como ela usaria aquilo, mas na hora, eles receberam a transmissão de um dos membros da World Serpent, que estava na Cidade Coral. A situação na Cidade Coral se complicou. O desastre Honkai começou um pouco antes do previsto. Jackal então olhou para Mei e disse que ela precisava se apressar, além de falar que ela não precisava se preocupar, pois ela iria entender como usar aquilo no momento em que fosse preciso. E então, Mei e Raven pegam uma das naves e voam em direção à Cidade Coral. Principal. Enquanto isso, na Cidade Coral, as tropas da Shixal foram acionadas após o alarme de incidente Honkai. O grupo liderando as Valkyrias era o das Lâminas Imortais, que estavam impedindo que as bestas Honkais que estavam aparecendo pela cidade acabassem escapando e se espalhando pelo arquipélago. Isso pelo menos até a chegada da Capitã Bianca. Quando Bianca chegou junto a Rita, rapidamente elas começaram a derrotar as bestas pelos arredores e controlar a situação. E assim, Alvitir, que estava no QG da Shixal, entrou em contato e começou a passar o relatório da situação atual. De acordo com Alvitir, a erupção Honkai começou no centro da ilha artificial Coral, colocando os 1,80 milhões de residentes em perigo e em estado de emergência. Por sorte, já havia um QG da Shixal na ilha, e graças a isso as Valkyrias que já estavam lá conseguiram ajudar a população na evacuação e no combate contra as bestas Honkais que apareceram. Só que infelizmente, 30 minutos após o início da erupção Honkai, a situação não melhorou. Na verdade, acabou passando por mais problemas. As bestas Honkais não diminuíram, mesmo com as Valkyrias combatendo elas. E o grupo das Lâminas Imortais perdeu contato com o grupo das Valkyrias da Ilha Coral, no centro da cidade, após a tentativa de contato com o líder Otto e o pedido para adentrar o centro da ilha numa missão de combate. Acabamos tendo o pedido negado, pois existe a possibilidade de que no centro da ilha exista um Hasher, e a responsabilidade de enfrentá-lo dessa vez será da World Serpent, com quem trabalharemos em conjunto. Então ele disse que elas apenas deveriam continuar seguindo as ordens dadas anteriormente, sendo essa a de eliminar as bestas Honkais ao redor da ilha e impedir que elas escapem. Ao término do relatório de Alvitir, Rita olha para Bianca e fala: "O que faremos nessa situação, senhorita?" Bianca, olhando para a cidade, fala: "Me siga, iremos adentrar a Ilha Coral." Rita responde com entendido, mas Alvitir, em pânico, fala que elas não podiam, pois estariam desobedecendo as ordens e ações não autorizadas seriam severamente punidas. Rita fala
fala que ela não precisava se preocupar, afinal as únicas ordens dadas à senhorita Bianca era de auxiliar as valquírias na Ilha Coral. Logo, as que estavam perdidas no centro também estavam entre as valquírias que ela devia auxiliar. Alvitir fala que era verdade. Se for assim, ela não estará quebrando nenhuma ordem adentrando a ilha. Bianca fala que os restos das valquírias deveria proceder com as ordens de eliminar as bestas Honkai ao redor e depois ir ao ponto marcado para receber as novas ordens. Assim, ela desliga o comunicador e começa a adentrar o centro de Coral, eliminando as bestas Honkai pelo caminho. わからずやばかりですね。突破を続けます。時間がありません。かしこまりました。 As músicas que o Anjo coloca nos vídeos é muito boa, velho. Raiden Mei. Após se encontrar com Mei, enquanto tentava entrar na cidade coral, Bianca fala que estava surpresa com Mei. Mesmo já tendo sido informada que ela havia entrado na World Serpent, aquilo parecia o tipo de coisa que ela só acreditaria quando visse. Mei fala que tinha seus motivos para isso, e isso era tudo que ela precisava dizer. Rita começa a se aproximar de Mei e fala: devo dizer, me parece que a World Serpent deve estar com sérios problemas ou sentindo uma escassez de membros fortes para ter que enviar sua nova recruta para lidar com o Hasher. Raven a interrompe, falando que ela não precisava se preocupar, pois mesmo que eles possuam poucos membros, diferente da Shixel, cada membro sabe muito bem como se virar, e até mesmo um novato pode lidar com essa situação. Rita ri e fala: então eu fui indelicada, me desculpe, mas bem, estou louca para ver qual será a incrível tática da serpente dessa vez. Voltarão a usar gás, caminhões, ou dessa vez vai dar uma de homem-bomba? E depois de falar, ela ri. Raven fala: será que você estaria guardando ressentimento por causa da nossa última batalha, aquela em que você foi vencida por um simples gás? Rita responde: claro que não. Estou apenas preocupada com como as minhas novas companheiras lidarão com o Hasher. Raven então diz: então não se preocupe com isso, apenas se preocupe em ter uma boa xícara de chá pronta para nós quando acabarmos. Rita responde: pode deixar comigo, e também pode deixar que eu garantirei que vocês tenham funeral adequado caso acabem mortas. Raven agradece, mas fala que ela não precisava se esforçar tanto pensando nisso, afinal ela vai precisar se concentrar muito na batalha para não acabar sendo morta. Rita ri e fala que era verdade, e diz que Raven também precisava se concentrar bastante e prestar bastante atenção ao redor, se não quiser acabar morta. A atmosfera entre as duas foi ficando cada vez mais pesada e a tensão enorme subiu. Mesmo rindo enquanto conversavam, a intenção assassina das duas se encarando era enorme. Bianca então olhou para Rita enquanto chamava seu nome, e ao olhar para Bianca, Rita esfriou seu ânimo e se curvou, dando passos para trás, e ao chegar atrás de Bianca, ela olha para Raven e pede desculpas, dizendo que o que ela fez foi muito grosseiro. Mei então, olhando para Bianca, fala que não tinha planos nenhum de entrar em conflito com a Shixel, e assim estendeu a mão na direção de Bianca, como um gesto de boa vontade. Bianca olhou nos olhos de Mei, enquanto pensava em como a garotinha com quem ela se encontrou em Ark City havia mudado. Mei continua e fala: nesse momento somos aliados, com os mesmos objetivos, por isso devemos nos concentrar em nossas missões e tentar não atrapalhar uns aos outros. Bianca fala que concorda. As valquírias da Shixel irão guarnecer os arredores, impedindo que as bestas Honkais fujam, e ajudarão na evacuação dos habitantes. Elas irão manter o acordo e deixar o Hasher com a World Serpent. Assim, Bianca também estende a mão, e com ambas apertando a mão uma da outra, a aliança foi oficializada. Raven, olhando as duas, vira seus olhos para Rita e fala: o que acha de aproveitarmos o embalo e declararmos uma trégua entre a gente também? Enquanto estendia a mão para Rita. Só que Rita olha para o lado e fala: sinto muito, mas não planejo apertar a mão de alguém que assassinou minhas companheiras. Raven ri e fala que ela estava sendo muito emotiva e começa a caminhar, se aproximando de Rita. Mas na hora, Bianca vira seus olhos para Raven, que instintivamente recua, saltando para trás, ao sentir uma vontade assassina enorme. E assim, escuta as palavras saindo de Bianca com o máximo de atenção, enquanto suava frio: não abuse da sorte. Algum tempo depois, Raven e Mei
chegam ao local marcado. May pergunta onde estava o membro com quem eles deviam se encontrar. E antes que Raven responda, a voz sonolenta de um garoto deitado sobre as ruínas é ouvida. Eu estou aqui, ele fala, enquanto bocejava como se tivesse acabado de acordar. Raven briga para que ele deixe de preguiça e se apresse com o relatório. Olhando para May, ela apresenta ao garoto. Aquele era Coruja, um dos oficiais da World Serpent, que apesar da cara de doente e da personalidade preguiçosa, era um especialista em missões especiais e seria o suporte nessa missão. Ao ouvir aquilo, May fala que não precisava de um suporte, e Coruja, ouvindo isso, fala que bom. Então ele já podia ir para casa dormir. Raven se irrita e aponta suas garras para Coruja, falando que duvidava ele falar isso de novo. Coruja fala que estava brincando, e assim passa o relatório da situação. Ele explica tudo que Alvitir havia dito para Bianca, mas também fala que já havia conseguido a localização exata do Hasher e confirmado sua transformação. Assim elas só precisavam chegar até lá e cuidar dela. Raven pergunta por que ele estava falando como se também não fosse lutar. Coruja diz que isso parecia cansativo demais, e com o Hasher do trovão do nosso lado, ele não seria de grande utilidade. Raven o golpeia na cabeça e começa a puxá-lo, dizendo que ele iria, mesmo que fosse apenas para ser usado como escudo humano. E então mais um tempo se passa, enquanto eles se dirigem ao local. No meio do caminho, Coruja fala que a garota Hasher, a senhorita May, a mestra May vendo que ele estava com dificuldade para achar uma forma de chamá-la, fala que ele podia só chamá-la de May. Assim ele agradece e continua falando que May parecia mais calma e tranquila do que ele imaginava quando recebeu o relatório de Kevin sobre o incidente de Nagazora. Raven fala que ele só achava isso porque estava vendo ela agora, não durante o incidente. May fala que eles podiam deixar para fofocar depois e pede para que Coruja explique como a cidade ficou daquele jeito. Ela esperava a destruição, mas não todo esse gelo. Todas as ruas e prédios estavam congelados, além de várias pessoas e até mesmo algumas bestas roncais pelo caminho. Coruja fala que não sabia. No momento em que o Hasher despertou, uma explosão de frio aconteceu e congelou tudo ao seu redor, fazendo com que a cidade ficasse daquele jeito. E além do mais, parece que quanto mais se aproxima do local onde o Hasher está atualmente, mais frio faz. Raven fala que havia reparado nisso também. E assim eles chegam ao local. この氷柱熱帯なのに氷崩壊エネルギーが溢れ出してる当たりみたい Quero ver isso aqui. が溢れ出してる当たりみたい Ao observar a estranha estrutura de gelo no ar, eles logo percebem que a energia do quinto Hasher estava vindo de dentro dela. Raven então, percebendo a oportunidade, decide atirar com sua chave divina. Mas no momento em que a estrutura de gelo despedaçou em vários fragmentos, a bizarra figura apareceu, gritando de dor. E assim uma corrente de frio se espalhou, gelando tudo ao seu redor. May e Coruja se prepararam para atacar, mas naquele instante perceberam que seus pés haviam congelado no local. Sem perceber, os 3 agentes da World Serpent estavam congelados no chão e bestas roncais apareceram, sendo atraídas pela energia do Hasher. May liberou seus raios, quebrando o gelo no chão e libertando. Assim ela atacou com vários cortes elétricos as bestas ao redor e em poucos instantes já estava diante do Hasher de gelo e pronta para atacá-la. Só que ao se aproximar dela, May sentiu um frio avassalador por baixo de sua pele e o ar de seus pulmões começou a congelar. May caiu de volta ao chão, sentindo uma enorme dor no peito e nas costas, além de sentir uma falta enorme de oxigênio. A Hasher de gelo, ainda parada, começou a murmurar uma série de sílabas estranhas, como se quisesse dizer algo e como se estivesse sentindo muita dor. O corpo da garota começou a se contorcer e um barulho estranho, como se ela estivesse chorando, foi ouvido. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas por algum motivo, aquela Hasher mais lembrava um zumbi do que um Hasher. Mas apesar do comportamento estranho, aquilo continuava sendo um Hasher, e por isso os agentes sabiam que não podiam hesitar. Logo Raven aponta sua arma em direção ao Hasher, enquanto May e Coruja voltam a atacar. Assim uma tempestade de gelo começa, e uma ventania forte jogava vários fragmentos de gelo de um local para o outro. Eles atacaram, mas após algumas tentativas de ataque, Coruja gritou para as outras como se tivesse entendido algo. O mesmo após ver o Hasher de gelo desviar facilmente dos ataques de May e do disparo de Raven, percebeu como a habilidade da Hasher funcionava.
funcionava. Não era que ela fosse mais rápida do que eles. Na verdade, ela estava desacelerando tudo ao seu redor. Através de sua habilidade de resfriamento do ar e da cristalização da água, a Hersher do gelo estava desacelerando as moléculas de ar ao redor, criando uma área de efeito que diminuía a energia cinética e resfriava o ar, fazendo com que os movimentos dos oponentes desacelerassem. De repente, uma tumba de gelo começou a ser erguida ao redor deles, os prendendo em um casulo de gelo. Mei dispara raios para destruir, mas ao voltar para o lado de fora, nota que o Hersher desapareceu. Mei e Raven gritam que precisavam ir atrás dele, mas Coruja as impede, gritando para elas esperarem. Mei fala que eles não podiam perder tempo, mas Coruja fala que mesmo que eles fossem atrás dela agora, seria inútil. Eles precisavam criar uma estratégia para lidar com aquela habilidade, pois independente de quão forte seja Mei, se eles forem assim de cara, só repetirão o que acabou de acontecer. Raven então fala para Coruja parar de perder tempo e criar logo uma estratégia então, já que essa era sua especialidade, e assim o campo de visão muda para outro lugar da cidade. Ao mesmo tempo, o centro da cidade de Townsville. Enquanto a batalha dos membros da World Serpent acontecia, Bianca e Rita chegam ao local, onde o grupo de Valkyrias, que protegia a cidade coral, enviou os últimos relatórios. Lá elas encontraram os cadáveres das Valkyrias, junto de alguns civis que estavam sendo evacuados. Todos estavam cheios de queimaduras de frio pelo corpo. Rita conseguia ver que o oxigênio de seus pulmões havia congelado, o que causou várias lesões aos pulmões, além de ter criado estilhaço de gelos dentro deles. As duas encararam aquilo tudo, e Rita falou: "Pelo visto, chegamos atrasadas." Assim, Bianca respondeu: "Infelizmente parece ser o caso, mas ainda assim temos o dever de levar os corpos dessas bravas guerreiras de volta para casa." Rita respondeu com entendido. Só que naquela hora, Bianca se virou de costas para Rita e falou que deixaria as coisas com ela, pois ela precisava fazer uma ronda e ver a situação ao redor. Mesmo sem olhar para a feição de Bianca, Rita já conseguia sentir a frustração e fúria que ela devia estar sentindo. Assim ela fica em silêncio, enquanto observava a inexpressiva Valkyria loira sair. Ao se separar um pouco de Rita, Bianca encontra um comunicador da Shixel no chão e decide ver as últimas gravações. 隊長、オセアニア支部と連絡がつきました。動員が来るまで待てば私たちは隊長どうしましたか。近づかないで、早く行って。隊長の崩壊エネルギーが急激に増加しています。これは一体。 Caraca, será que ela é aquela mulher lá de gelo? Após escutar aquilo, Bianca logo entende tudo o que havia acontecido. Rita chega até ela para relatar que a equipe de Valkyrias, que ficou do lado de fora, começaram a ir para o ponto marcado. E então, observando Bianca segurando algo, pergunta o que era aquilo. Bianca fala que aquilo era o colar de Ana Shariaki. Ele estava jogado no chão, junto desse gravador. Bianca então explica o que havia descoberto. Pelo visto, havia sido Ana quem se tornou a quinta Hersher durante o caos da erupção Honkai. Além disso, na confusão, ela acabou matando todas as suas companheiras da Snow Lotus. Rita, com um olhar triste, fala que não esperava que as coisas acabassem assim. Rita também perguntava para Bianca se elas deviam relatar isso para World Serpent. Bianca diz que sim. Ela pede para que Alvitir envie uma mensagem falando sobre isso e também enviasse todos os arquivos e informações sobre Ana Shariaki para eles. Alvitir pergunta se ela tinha certeza disso. Afinal, as informações sobre as Valkyrias eram algo extremamente restrito. Mas Bianca fala que estava tudo bem, até porque dessa vez eles teoricamente estavam trabalhando juntos. E assim Alvitir o faz. Bianca encara o local de onde o frio estava vindo e fala: hora de ver do que eles são capazes.
Já na atual localização dos membros da World Serpent, Raven falava: sendo assim, usaremos essa estratégia a seguir. Mas antes que ela pudesse continuar, a mesma recebe uma chamada. Raven fica surpresa ao notar que era da Shixel, mas May fala para ela atender. Raven atende e a transmissão era de Alvitir. Alvitir fala que a pedido da Capitã Bianca, ela havia vindo passar as informações sobre a Hesher do Gelo. E assim, eles recebem as informações sobre Ana Shariak. Raven fica sem entender e Alvitir continua e explica. Através de uma investigação feita pela senhorita Bianca, descobrimos que a identidade do Hesher na realidade seja de que ela é uma das Valkyrias da Shixel, a capitã da Snow Lotus, Ana Shariak. Raven fica espantada e fala: então ela era da Shixel? Alvitir fala que eles também estavam surpresos. Pelo visto, ela se transformou enquanto evacuava os sobreviventes e acabou matando seu próprio esquadrão, além de alguns civis que estavam no local. No entanto, eles acreditam que ela ainda possua um pouco de humanidade, mesmo após a transformação, e ainda não perdeu totalmente o controle. Coruja fala que havia entendido, por isso ela estava naquele construto de gelo. May pede para que ele explique melhor, e Coruja fala que aquilo era provavelmente ela tentando se selar para impedir de acabar continuando a matar pessoas. As garotas ouvindo acabam ficando em silêncio por um tempo. Alvitir fala que eles ainda não sabiam como funcionavam os poderes da Hesher, mas baseando em como a ilha havia ficado, eles começaram a chamá-la de Hesher de Gelo. Raven fala que ela havia acertado em cheio. A Hesher podia criar e controlar o gelo, e normalmente criava fragmentos de gelo e usava como lanças. Além disso, ela também era capaz de criar tempestades violentas, e se aproximasse descuidadamente dela, poderia acabar completamente congelado. Mas o mais irritante era sua habilidade de desaceleração molecular. Alvitir pergunta: Eu tava achando que a Valkyria que virou a Hesher ali, eu achei que era só um avatar, tá ligado? Que não, ainda não era a Hesher original, mas pelo jeito acho que é mesmo a Hesher do gelo. Congelado. Mas o mais irritante era sua habilidade de desaceleração molecular. Alvitir pergunta se eles já haviam entrado em conflito com a Hesher, e Raven fala que sim, só que infelizmente ela escapou. Mas ela não precisava se preocupar, pois eles já haviam criado um novo plano. Alvitir agradece as informações e Raven fala que não foi nada, e com um sorriso no rosto fala que esperava poder continuar tendo um bom relacionamento de trabalho com eles. Alvitir, surpresa com a atitude, então desliga. E assim Coruja, olhando para Raven, fala: você consegue mudar de expressão bem rápido, não é? Raven fala que era assim que ela devia agir, afinal eles supostamente são aliados agora. E assim o grupo começa a correr, indo em direção a Hesher. 時間はそうないみたいだ。 A situação estava cada vez pior. Toda a ilha coral estava agora congelada, e cada vez mais ela parecia com um iceberg gigante. Além disso, a temperatura da área, em um raio de 42 mil metros, havia começado a esfriar. A área onde o Hesher estava manipulando a temperatura era de uma área tão grande quanto de um continente. E além disso, as novas bestas roncais criadas pelo poder residual do Hesher de gelo também estavam esfriando a temperatura em volta de si, a um nível que facilmente mataria um humano que se aproximasse. Se nada fosse feito em relação ao Hesher, o mundo poderia acabar entrando em uma nova era glacial. Assim o grupo de May chega ao local, onde parecia que o Hesher de gelo estava indo. Raven fala: agora que estamos aqui, acho bom confirmar que todos estão lembrados do plano. Então Coruja começa a falar: para lidarmos com os poderes do Hesher, devemos usar o cetro de Jackal. Esses cetros têm o poder de diminuir e remover temporariamente os poderes de um Hesher, cortando a ligação deles com o espaço imaginário. Mas isso é por um tempo limitado, pois a enorme energia dos Heshers logo ultrapassa o poder dos bastões, fazendo com que a conexão volte ao normal. Só que nesse tempo, criaremos uma brecha e May atacará por ela. Se May deixar ela gravemente ferida ou enfraquecê-la o suficiente, poderemos novamente utilizar o cetro, deixando a Hesher sem seus poderes, fazendo com que ela entre em coma ou em estado vegetativo, permitindo assim sua captura. May fica com uma expressão meio desconfortável ouvindo aquilo, e Coruja pede desculpas, falando que aquilo não devia ser agradável de ouvir. Raven pergunta desde quando Coruja havia ficado tão mole para se importar com isso, e Coruja responde que não havia ficado, era só que agora eles tinham um Hesher na equipe. May fala que por ela estava tudo bem, ele não precisava se preocupar, ela faria qualquer coisa que fosse necessário para cumprir a missão, mesmo que tivesse que matar a Hesher. E assim o Coruja fica em silêncio ouvindo aquilo. Enquanto eles esperavam um Hesher, Coruja decide montar algumas armadilhas para que ela não fugisse outra vez, deixando May e Raven esperando. Alguns minutos depois...
Alguns minutos depois, Raven fala que é bom ir atrás dele, caso ele demore muito pra voltar, pois ele pode acabar tendo dormido em algum lugar. Mei fala que Raven parecia saber bastante sobre Coruja. Raven fala que isso era porque ela já havia o conhecido antes dele ter se tornado um membro. Antigamente, ele era um segurança de uma organização chamada Mil Punhos, e ela acabou sendo contratada para eliminar essa organização. Na época em que eles lutaram, ela acabou vencendo, mas havia ficado impressionada com as habilidades dele, além de achá-lo bastante curioso. Por isso ela decidiu deixá-lo vivo, e quando voltou para o QG da World, recomendou que chamassem ele para o grupo. Um tempo se passou e quando eles se reencontraram novamente, Coruja já havia virado um oficial do grupo, e ela acabou recebendo uma recompensa pela recomendação. Mas apesar de conhecer ele há bastante tempo, ela admite que não gosta muito de trabalhar com ele, pois acha difícil entender o que se passa por sua cabeça. Mei fala que não importa, contanto que ele faça seu trabalho, não importa que tipo de pessoa ele seja. Raven fala que essa era uma linha de raciocínio bem fofa, e Mei ignora. Raven termina falando que também era bom Mei pensar logo em um codinome para si, pois se ela não pensasse logo em um, seria Jackal quem a acabaria escolhendo, e ela não iria gostar nada disso. Assim, Raven começou a sentir a energia do Hasher se aproximando, e então usou sua chave divina para poder observar ao longe. Usando a mira de sua chave, Raven conseguiu uma visão superfísica que ia além da terceira dimensão, revelando a ela tudo entre ela e seu alvo. O mesmo estava a 7.400 jardas, mas misteriosamente simplesmente parou de se mover. Mei achou aquilo estranho e decidiu ir atrás de Coruja para falar sobre a situação. Raven fala que concordava. Talvez fosse melhor eles dois irem para cima dele, enquanto ela ficaria ali dando suporte com sua arma. Mei concorda e então some dali em um relâmpago. Olhando para onde ela estava, tudo que Raven podia ver agora era um rastro deixado por sua passagem. Raven suspira e fala que os poderes de Hasher poderiam ser bem úteis às vezes. Já do lado de Coruja, um raio cai no chão e Mei aparece de dentro dele. Mei conta a situação atual e Coruja fala que eles deveriam ir até ela então. E assim os dois correm na direção do Hasher. No meio do caminho, Mei fala para que Coruja entregue o cetro e volte. Ela iria fazer o resto sozinha. Coruja pergunta o porquê dessa mudança de planos. E Mei fala que isso era porque a temperatura havia caído ainda mais. Nesse estado, um humano já estaria completamente congelado. E mesmo que ele fosse um pouco resistente, se aproximar ainda mais seria suicídio. Coruja agradece a preocupação, mas fala que isso era desnecessário. Assim ele revela seu corpo por baixo da roupa. Mei pergunta o que era aquilo, e Coruja fala que aquele era seu atual corpo. Tanto seu corpo quanto seus órgãos foram modificados, e agora eram cibernéticos. Por isso ele podia aguentar as mais baixas temperaturas possíveis, sem nenhum problema. Mei pergunta se havia sido a World Serpent que fez isso, e Coruja fala que sim, mas foi ele quem pediu. Mei pergunta o porquê, e Coruja fala que diferente dela, ele não nasceu com estigmas originais, nem resistência à energia Honkai. E há 2 anos atrás, ele acabou se envolvendo em um incidente Honkai, que deixou seu corpo contaminado com a energia. Além de extremamente ferido, ele já havia aceitado que sua morte logo chegaria, quando a World Serpent apareceu, e ele se juntou a ela, em troca dessa tecnologia para poder se salvar. Coruja fala que ela devia achar ele bastante ridículo, já que ele só estava lutando para poder se salvar. Mei fala que não havia nada de ridículo em lutar para sobreviver, e Coruja agradece, e assim eles continuam. Um tempo depois, finalmente o confronto dos dois Hashers começou. Uma tormenta de gelo e raio se espalhava pelo campo de batalha e engolfava tudo ao redor. Ambos se queimavam, ambos se esmagavam, ambos se destruíam e ambos se congelavam. A batalha frenética entre as duas estava em um nível completamente diferente. Nenhuma lei da física ou regra de engajamento poderia descrever a natureza implacável daquela batalha. Mesmo com seu poder avassalador, Mei ainda conseguia encontrar uma maneira de atacar a Hasher de gelo no meio da tempestade de frio, mas os edifícios e construções ao redor eram quem sofriam com as consequências. Tudo era completamente destruído, seja por raios ou por lanças de gelos que vagavam pelo ar. Uma chuva de lanças continuava a cair e até mesmo pedaços de gelo tão grandes quanto meteoritos caíam do céu, como granizo. Coruja falava pelo comunicador: "Eu já preparei o cetro. Agora você só precisa atraí-lo até o local. Eu lhe passaria as coordenadas exatas." Mei começa a atrair a atenção do Hasher, fazendo-o seguir então. Mas além
de seguir, o mesmo continuava a jogar seus meteoritos de gelo, junto com lanças de gelo. Só que antes que atingissem, Coruja fala pelo comunicador com Raven e pede para que ela dê cobertura para May. Assim, utilizando sua chave divina, ela disparava em todas as lanças de gelo que o Hasher criava. Mais e mais, May levava o Hasher até a localização, enquanto Raven continuava dando suporte com os meteoritos. Quando finalmente chega ao local exato, onde Coruja havia dito, May avisa que havia chegado ao local e se vira para o Hasher com sua katana nas mãos. Ela grita para que Coruja ative a armadilha. Coruja fala que iria ativar a armadilha. Então o Hasher de gelo começa a criar mais lanças de gelo e se preparar para atacar. May grita para ele ativar, completamente pronta para puxar sua katana e o cortar. Mas em vez de uma resposta de Coruja, tudo que ela escuta é um gigantesco silêncio. Entendi. May, 何があった？誰だ？フクロウ、この野郎。 Assim, um tempo depois, vemos o que estava acontecendo com Bianca e as outras Valquírias. Elas finalmente haviam evacuado os residentes da cidade principal para os cantos mais afastados do continente, além de também ter cuidado de todas as bestas locais que começaram a sair da ilha. Bianca perguntava para Alvitir se ela havia recebido alguma informação da World Serpent, pensando que a essa hora eles já podiam ter cuidado do Hasher. Alvitir fala que havia hackeado o rádio deles para ver o que estava acontecendo, só que infelizmente o que ela acabou descobrindo foi que eles foram derrotados pelo Hasher do gelo por causa da traição de um de seus companheiros, um jovem chamado Coruja. Bianca e Rita ficam surpresas com aquilo e perguntam o porquê ele faria isso. Alvitir fala que também não havia entendido, por isso começou a investigar, quando descobriu um arquivo sobre ele dentro dos arquivos de Ana. Bianca e Rita pedem para que ela explique melhor, e Alvitir fala que de acordo com o que estava escrito, Ana havia salvado um garoto em um incidente Honkai há 2 anos atrás, e na realidade, esse garoto era um membro da World Serpent chamado de Coruja. Rita fala que realmente não esperava que as coisas fossem por esse lado, e Bianca fala para Rita comandar as Valquírias a partir dali, pois ela iria para o campo de batalha. Um tempo se passa e May estava caída no chão, com feridas e sem força. O ataque final do Hasher de gelo havia causado mais danos do que ela podia imaginar. Ela tenta usar o comunicador para falar com Raven e Coruja, mas acaba sem respostas. Ela pensa um pouco consigo mesma e logo chega a resposta. Para aquilo ter acontecido, somente se Coruja tivesse as traído. Mas por quê? Essa era uma grande pergunta. Ela então decide ir atrás dele e descobrir por si mesma. Assim ela se levanta do chão, se apoiando em sua espada e puxando seus poderes do mais profundo de si mesma. Voltando à sua forma Hasher, ela decide ir atrás de Coruja. É quando Raven acorda e começa a falar com ela pelo comunicador. May pergunta se ela estava bem e Raven fala que sim. Ela não conseguia acreditar na traição de Coruja, mas do jeito que ela estava, ela não iria conseguir se levantar por um tempo. Ele devia ter usado alguma neurotoxina muito forte. May fala que decidiu ir atrás dele para perguntar o porquê ele fez isso. Raven fala que ela podia ir e ela devia lembrar de contar para ela quando voltasse. May fala que faria isso quando voltasse e então começa a desligar o comunicador, mas antes de desligar, Raven fala que precisava dar 2 notícias, provavelmente nenhuma delas muito agradáveis. Uma era que após deixá-la inconsciente, Coruja pegou sua chave divina antes de sumir, e a outra era que Bianca estava chegando até ela. Assim, May desliga o comunicador e ao notar Bianca chegando como um meteoro, ambas trocam olhares e Bianca não pergunta o que aconteceu, nem se ela estava bem. Ao invés disso, ela fala, vamos, e com May concordando com a cabeça, ambas voam em alta velocidade, indo em um raio e um meteoro azul atrás de seu alvo. Já a Hasher de gelo estava lá, pairando sobre o ar, como um recém-nascido. Parecia que ela não sabia o que fazer, nem mesmo tendo acabado de passar por uma luta difícil contra o Hasher do trovão. Ela não exibia qualquer sinal disso. Como um floco de neve, ela apenas flutuava lindamente e graciosamente no ar, como se estivesse esperando algo. De repente, um jovem se aproxima, chamando seu nome. Ana, eu te encontrei. A Hasher se demonstrou abalada com aquela voz e suavemente foi na direção do jovem. O mesmo dava passos até ela, mas fragmentado
fragmentos de gelo voavam na direção dele. A cada passo, mais os fragmentos o rasgavam. Mas ainda assim, ele não se abalava. Ele então mostrou um pingente que carregava consigo, escondendo a dor e o frio que estava sentindo. Você lembra desse pingente, Ana? Você ainda carrega o seu consigo? Ou já o perdeu? Talvez você nem se lembre disso, do nosso encontro, ou mesmo de mim. Mas eu nunca esqueci de você. Não imaginava que nos encontraríamos assim. Mas agora que eu te reencontrei, eu vim manter minha promessa. Os olhos do garoto exibiam determinação forte e genuína, que não se abalaria por nada. Não importa o que acontecer, eu irei te proteger. Eu devo a você minha vida, e não me importo se tiver que usá-la para te salvar. Vendo os olhos do garoto e o pingente em sua mão, a Hecher cedeu. A tempestade fria que o separava parou, e Coruja finalmente pôde alcançá-la. Com sua mão, ele acariciou o rosto de Ana. Com um sorriso e um olhar triste, ele falou: "Me desculpe por não ter chegado antes." Mesmo que as mãos do garoto agora fossem mecânicas e frias e não pudessem transmitir calor ou sentir, seus sentimentos a alcançaram. Mesmo que ela não pudesse nem falar para lhe dizer isso, seus olhos transmitiam ao menos. Ana, 君がまだ諦めてないのはわかる。自分を思い出せ。崩壊に心を飲み込まれないように。フクロウ、邪魔するな、雷の律者。 Mei e Bianca chegaram até onde estava a Coruja e Ana. Mei, olhando para a Coruja, pergunta se ele sabia o que estava fazendo. Coruja responde que sabia. Ele estava salvando Ana. Ele até se arrependia profundamente por ter feito aquilo com Mei. Afinal, ela não parecia ser uma pessoa má. No entanto, Mei já havia deixado claro que não se importava com o que aconteceria com Ana, desde que sua missão fosse cumprida. Por isso, ele não teve outra escolha. Ele sabia o que a World Serpent planejava fazer com Ana caso a capturassem, e ele não permitiria isso. Mei pergunta o que ele iria fazer então, e Coruja responde que iria ajudar Ana. Mesmo agora, sua mente ainda não estava completamente dominada pelo Honkai, e ele podia ajudá-la a controlá-lo. Ele viu com seus próprios olhos Mei, e sabia que isso era possível. Então, mesmo que fosse difícil, ele daria um jeito. Ele não sairia do lado dela até isso acontecer, mesmo que isso significasse sua morte. Então a nevasca começou. Coruja segurou a mão de Ana, enquanto bestas Honkais começaram a aparecer. Eles planejavam fugir em meio à tempestade, mas Bianca, dando passos à frente, grita: "Eu não vou deixar." E assim começa a correr na direção deles. Mei estava em conflito. Seu coração mostrava dúvidas, mas ela não podia mais parar. Ela já havia tomado sua decisão em Nagazora, e agora não dava mais para voltar. Assim ele ergueu sua espada e com um raio foi com tudo para cima deles. E então a segunda batalha começou. Meteoros de gelo caíram e raios trovejaram. Várias bestas Honkais, emanando frio intenso, encheram o campo de batalha, mas em uma velocidade ridícula. Bianca as atravessava e destruía, uma de cada vez. Mei ia até a Hecher, mas dessa vez Coruja também estava lá. Ele a atacava e a distraía, impedindo de ver os golpes da Hecher de gelo, que acabavam causando mais dano por todas as feridas que Mei já tinha no corpo. Mas dessa vez ela não estava sozinha. Ela tinha Bianca, que enquanto eliminava as bestas Honkai, expandia sua gigantesca energia, jogando as lanças de gelo para longe. Coruja então atirava em Bianca, mas com sua lança facilmente ela bloqueava os ataques dele enquanto ainda lutava com as bestas. Mei então finalmente passa pela defesa de Ana, preparando um corte com poder máximo. Ela cortaria tudo, inclusive espaço para atingir Ana, mas Coruja gritou, tentando se aproximar. Só que na hora, Bianca notou, mesmo afastada, e assim aumentou ainda mais sua energia, jogando uma rajada que empurrou Coruja para longe. Agora nada estava no caminho de Mei. Seria um ataque certeiro. A essa distância, ela estaria fora da zona de desaceleração. Ana não poderia se esquivar, mas foi quando a explosão de energia que Bianca havia soltado também atingiu Ana, destruindo a carapaça negra que cobria seu rosto. Kiana? Quando Mei viu o rosto da jovem Shariaki, a mesma automaticamente se lembrou de Kiana, fazendo com que ela parasse seu ataque. Coruja aproveitou aquele momento de dúvida para se colocar entre Mei e Ana. Assim ele gritou, dizendo que se ela planejava matar Ana, teria que o matar primeiro. O vendo naquela situação e falando aquelas palavras, Mei percebeu que ele era como ela e estava passando pelo mesmo que ela passou. Coruja continuou e gritou que mesmo que o mundo os condenassem, ele iria proteger Ana, não importa o que custasse. Aquilo tudo
tudo chocou Mei de um jeito tão forte que ela travou. Sua mente ficou em completo branco. Ela não sabia o que fazer ou pensar. Bianca, por outro lado, vendo aquilo, não hesitou, gritando para Mei não vacilar em sua decisão. Após ter feito sua escolha, ela lançou sua lança com toda a força, mirando o Coruja. Quando a lança começou a mover em alta velocidade e se aproximar de Coruja, Ana atrás dele não vacilou. Ela o abraçou por trás e gritou. O grito cheio de desespero da Hersher forçou seu núcleo Honkai ao máximo, criando uma gigantesca e massiva explosão de frio e impacto que lançou Mei, Bianca e tremeu toda a ilha. Até mesmo a lança de Bianca voou para longe. Além de tudo que estava à vista, toda a ilha mudou seu formato e se tornou uma escultura glacial gigante, semelhante a uma lótus branca no meio do oceano.このまま終わるのか。幻聴か。よかった。生きているんですね。本当によかった。待ってて、今助けますから。助けてくれ。安心して、絶対に助けますから。諦めないで。手を。頑張って。あともう少し。ありがとう。Pera aí, não consigo. Chama daí. Chama. Chamada ecoando ao longe. ねえ、起きて。起きてください。お願い。死なないで。お願いだから。起きてってば。Horas se passam, as memórias se apagam, dando lugar a uma realidade fria e dura. Assim que ele olha para o lado, ele vê o rosto de Ana por baixo de seu véu. E então, prometendo mais uma vez que a manteria viva a qualquer custo, ele começa a caminhar. Do lado de fora da ilha, Rita, que observava Coral em sua nova forma, se perguntava o que havia acontecido. Alvitir relata que após o tremor e a explosão, várias valquírias que estavam perto da ilha acabaram mortas e congeladas, além de alguns sobreviventes que estavam sendo evacuados. E também, mesmo que agora as bestas roncais que haviam sobrado tenham sido mortas, a temperatura não mudou em nada e havia, na realidade, ficado ainda mais frio. Assim como a energia Honkai da ilha que havia ficado ainda mais intensa. Elas não faziam ideia do que aconteceu dentro da ilha nesse meio tempo, mas só de observar seu estado dava para ver que não foi nada de bom. Alvitir pergunta para Rita o que poderia ter acontecido com Bianca, e Rita fica com a feição preocupada, mas não responde nada. Alvitir pergunta se ela devia mandar as valquírias que sobreviveram irem investigar a ilha atrás de Bianca, mas Rita fala que não, elas já estavam no limite. Ela pede que as mantenha afastadas, a menos que novas hordas de
bestas Honkais começassem a surgir, e deixa claro que ela mesma iria investigar o centro da ilha para ver o que aconteceu com Bianca. Assim, mais um tempo se passa. Come with me, take the journey. Rita, que havia ido em direção à antiga coral, de repente é surpreendida por Alvitir, que fala para ela esperar pelo transmissor. E então algumas valquírias apareceram ao redor de Rita. Rita fala que havia dito para ela não deixar que as valquírias entrassem. E Alvitir, pelo comunicador, fala que os radares estavam apontando uma energia Honkai enorme vindo dali, tentando sair da ilha. Ela imaginou que fossem mais bestas Honkais e por isso enviou algumas valquírias, mas o sinal estava aumentando cada vez mais e agora ela nem sabe mais o que está vindo. Assim todas ficaram observando a passagem, quando a figura de duas pessoas apareceram. Rita fala, é a Hesher de gelo, e Alvitir entra em desespero pela chamada. Como pode a Hesher do gelo estar aí? E a Capitã Bianca? É impossível que ela tenha. Rita, enfurecida, aperta a mão, segurando sua foice e fala, todos preparem-se para o confronto com Hesher. Coruja fala para ela desistir. Se nem Mei e Durandal haviam conseguido, não seria ela quem iria os parar. Rita fala que isso não fazia diferença. Não tinha como ela deixar que um Hesher saísse dali. Coruja se enfurece e grita, pedindo para ela parar de tratar Ana como um monstro, falando que ela também era uma humana. E assim, Ana começa a pronunciar algo inteligível e bestial. Rita, irritada, fala, você chama isso de humano? Pelo visto não adianta tentar conversar. E assim, ela começa a correr, indo na direção dos dois. E as valquírias ao redor de Rita se colocam em posição de batalha. A Hesher do gelo, então, ergue a mão e todas à volta de Rita são completamente congeladas e mortas em um único instante. Rita conseguiu pressentir o ataque e se esquivou em alta velocidade, olhando para os corpos de suas companheiras mortas e congeladas. Assim, novamente ela se move, indo até Ana e Coruja, mas no momento em que se aproximou dos dois, ficou lenta. Coruja então a chutou e ela colidiu com um pilar de gelo que surgiu atrás dela. Lanças de gelo voaram em sua direção. Ela tentou defender, criando seu construto de energia Honkai e usando o máximo de seu poder, mas seus movimentos ficavam cada vez mais lentos e o frio começava a aumentar. Logo era visto cristais de gelo se formando em sua pele e mais uma vez Rita era chutada por Coruja, que a lançava contra o chão. Mais e mais seu corpo ia congelando e até o cavaleiro feito de energia Honkai que ela havia criado começava a congelar. Coruja falou para ela desistir. Ela estava sozinha e não podia vencer. Rita falou que não era sobre vencer, era apenas que sua promessa a impedia de desistir. Coruja parecia ter sentido aquela frase. De repente, Rita começou a sentir seus ossos congelarem e sua pele rasgar. Ela se forçava além do limite para tentar ficar de pé mais uma vez. Coruja falava mais uma vez também, pare, pois eu não quero matar você. E Rita voltava a falar, eu não vou desistir. E assim, Ana começa a caminhar em frente. F, Rita? Mei, que havia despertado primeiro, foi até onde estava o corpo de Bianca e criou, em volta das duas, um campo de plasma para servir como proteção ao frio extremo. Ela havia se destransformado e observava o local ao seu redor. Nenhuma besta Honkai era visível, assim como qualquer outra espécie de ser vivo. E então Bianca desperta também. Você está bem, Bianca? Perguntou Mei. Bianca, ainda meio confusa, chacoalha a cabeça e diz que estava. Aquela explosão não a machucou, só que a explosão foi tão repentina que ela foi pega de surpresa. Mei fala que era o mesmo com ela e diz que Coruja e Ana aproveitaram disso para escapar. Ela fala que já tinha achado o rastro deles, então era bom elas se apressarem antes que eles saíssem da ilha. Bianca, olhando ao redor, percebe e Mei fala, você também notou? Todo aquele local, o centro da explosão, havia virado uma terra morta e estava com uma temperatura muito abaixo do zero absoluto. Nenhum ser vivo que ficasse ali conseguiria sobreviver. Assim, Bianca se levanta e ambas começam a caminhar, indo atrás do Hesher novamente. Um tempo após saírem da Zona Morta,
ambas se encontram com Raven. Raven havia se recuperado, mas quando estava indo até Mei, a explosão aconteceu e ela acabou tendo que recuar momentaneamente. Mei fala que entendia e pergunta se ela estava realmente bem. Raven fala que estava se recuperando, mas mais importante que isso, ela pediu para que Mei explicasse o que havia acontecido, e Mei assim conta tudo para ela. Após terminar de explicar, Raven se mostra surpresa, pois não imaginava que Coruja tivesse se passado. Raven então pergunta o que Mei planejava fazer agora. Mei pergunta o que ela queria dizer com isso. Era claro que eles iriam continuar indo atrás da Hersher, mas Raven fala que não achava essa uma boa opção e era melhor recuar. Mei faz uma feição de quem não havia entendido, e Raven explica que as chances estavam contra eles. Além de Coruja já poder estar longe, eles não tinham uma maneira de capturar o Hersher, agora que o cetro foi destruído na explosão. Por isso, continuar ali seria insanidade, mas Mei fala que não podia recuar. Mesmo assim, se ela não parasse Ana e ela continuasse a causar destruição, Mei então para de falar, mas Raven já havia entendido o que ela iria dizer. Se Ana não fosse parada e continuasse a causar destruição, mais pessoas se envolveriam nessa guerra, e logo até aquela garota quem Mei amava seria envolvida nisso. Ela estava desesperada para acabar com aquilo ali. Raven então fala que espera que Mei ao menos tenha um plano. É quando Mei olha para trás e lembra de algo. Tem algo que pode funcionar. Assim ela pede para que Raven volte e encontre o cetro que Coruja havia usado nela. Raven pergunta o porquê, e Mei fala que ainda havia uma saída, e diz que enquanto Raven vai procurar o cetro, ela garantirá que Ana não saia da ilha. Assim Raven aceita e se separa. Mei olha para Bianca e pergunta o que ela faria. Bianca fala que irá ajudar, mas antes precisa se reunir com as Valquírias, que estavam cercando a ilha, e ver se estava tudo bem com elas. Mei aceita e ambas vão juntas. Ela vai ver a coisinha lá. Um tempo depois, enquanto caminhavam, elas acabam encontrando o lugar onde Coruja e Ana enfrentaram as Valquírias e Rita. Todas estavam mortas e congeladas. Bianca entrou em desespero e correu até Rita. Ao chegar nela, ela sentiu uma pequena faísca de vida vindo do corpo de Rita. Graças a seu traje, ela havia sobrevivido, mas por muito pouco. Bianca chora agradecendo e então fala que Mei podia ir na frente. Mei, sem falar nada, vira de costas e começa a andar. Bianca então fala para Mei não hesitar novamente, e Mei, sem se virar, fala, pode deixar. しっかりして諦めないで絶対死なないからしっかりして怖いのか？手が震えてる。いやこれは確かにこの災害は怖い。人間が化け物になって攻撃し合ってるし、変わった獣が街中にいる。崩壊のせいです。崩壊？でも心配しないで。私は天命のバルキリー。崩壊からあなたを守るのが私の仕事です。あ、ごめんなさい。普通の人からしたら理解できませんよね。なるほど。ゾンビゲームみたいなものかと思った。ゾンビゲーム？ああ、腐った死体が歩き回る。通常の手段では奴らを殺せないんだ。倒す方法はその脳を破壊するか炎で焼くかしかない。それにもっと恐ろしいのは奴らに噛まれたら姿形が変わり始めることだ。理性を失い奴らと同じ歩く死体になってしまう。そして最も恐ろしいのはやめて。やめてください。どうしてそんな話を。ゾンビだけで十分気持ち悪いのに。なんだ、そういうのを怖がるんだな。違います。怖いなんて言ってません。気持ち悪いだけです。バルキリーも普通の女の子とそう変わらないのか。俺は陳天部。君は？アナTá シャ ligado. ニアテ。アナ、ありがとう。
どういたしまして。 Após atravessar a barreira, Coruja, sem forças, cai e se apoia em uma parede. Já atravessamos a última barreira da Shixel. Agora, eu só serei um peso morto. Me ignore e vá, diz Coruja. O Hasher, ainda sem capacidade de pronunciar qualquer coisa compreensível, faz alguns sons e puxa Coruja do chão, o segurando em seus braços. Seus movimentos eram desajeitados, mas gentis. Seus olhos transmitiam tristeza e lágrimas. Coruja nem conseguia acreditar. A surpresa e felicidade eram claramente visíveis. Seu corpo doía e ele não tinha forças. Ele queria desistir, mas se ter ele ao seu lado, mesmo que pouco, estava trazendo de volta a humanidade de Ana, ele devia continuar. Mei continuava a perseguir os dois novamente, transformada. Ela voltava a correr em alta velocidade, só que de repente encontrou uma estátua de gelo, no formato de Ana. Aquela estátua era estranha, pois emanava energia Honkai, idêntica à da própria Hasher. Achando aquilo suspeito, Mei a toca, e naquele instante, as memórias de Ana flutuaram para a mente de Mei. A primeira memória que ela viu foi do dia em que Ana se tornou uma Valkyria. Ao terminar seu treinamento, ela se tornou a Valkyria mais jovem da história, com apenas 12 anos. Assim, ela foi chamada ao QG da Shixel para fazer seu juramento. Eu, Ana Shariaki, por meio deste, ofereço meu juramento de lealdade a Shixel e ao dever de proteger a todos. Não temerei meus inimigos, nem a dor, nem a morte. Serei um farol de esperança para aqueles que sofrem. Farei de tudo o que for preciso para vencer o Honkai. A segunda memória que Mei viu ocorreu 4 anos depois, no incidente Honkai de larga escala que ocorreu em 2015. Esse incidente causou mais de 2 milhões de vítimas e mais de 3 milhões de pessoas infectadas com Honkai, além de deixar mais de 10 milhões desabrigados. Foi um verdadeiro inferno na Terra, mesmo sem o aparecimento de um Hasher. Ana, que tinha 16 anos na época, era a vice-líder do esquadrão Snow Lotus e foi enviado para o local. O esquadrão inteiro foi completamente exterminado de maneira brutal, bem em sua frente, deixando apenas ela viva por ter fugido. Naquele momento, a mesma estava correndo por mais tempo que conseguia lembrar, chorando e implorando por perdão, sozinha, com medo. Ela repetia desculpas. Em sua mente, ela implorava por perdão. De repente, a Valkyria ouviu um som vindo dos destroços de um prédio. Ela parou de correr e olhou para ele, mas não ouviu mais nada. Ela não sabia se estava escutando coisas, e mesmo que fosse algo, poderia ser uma besta Honkai. Assim, a garota deu um passo à frente, mas começou a tremer, e então virou de costas para os destroços e voltou a correr em desespero. Ela parou de pedir desculpas, porque agora aquelas palavras ressoavam em sua cabeça. Tudo que ela podia fazer era correr e pedir perdão. Ela quebrou seu juramento. Ela se sentia impotente e inútil. Então ela parou de correr. Ela continuava a tremer. Suas pernas não queriam voltar, gritando consigo mesmo. Enquanto batia em suas pernas, ela dizia que essa não era ela. Não era isso que ela queria fazer. Ela não queria deixar seu medo a vencer. Ela não queria continuar a se sentir tão patética. Então, mesmo com medo, ela forçou suas pernas a se moverem e voltou para as ruínas. Mesmo que seja só um, por favor, me deixe salvar alguém. Me deixe chegar a alguém que precise de mim. A terceira memória que Mei viu era de algumas horas depois. Ana e Coruja estavam se escondendo em alguns destroços. Após salvá-lo, eles acabaram no meio de um ataque de bestas Honkais. Eles estavam cercados. Ana pedia desculpas para Shen, o verdadeiro nome de Coruja, e dizia que ia abrir o caminho para ele poder fugir, enquanto tremia. Shen, vendo aquilo, segurava a mão dela e dizia para ela fugir, e o deixar ali. Ana falava que não podia fazer isso, mas Shen fala que mesmo que ele desse um jeito de escapar, com seu corpo daquele jeito, ele só iria acabar desmaiando no meio do caminho e morrendo. Ao menos, Ana tinha uma chance de conseguir fugir e realmente chegar a um local seguro. Ana fala que mesmo assim, ela não irá. Ela ficará ao seu lado, mesmo que seja apenas para não deixá-lo só. Shen pergunta por que ela iria tão longe, só pelo seu juramento, mas Ana fica em silêncio. Shen então fala que ela então devia ir, não para o abandonar, mas para conseguir reforços. Ele não iria morrer, ele daria um jeito de sobreviver e ficaria a seu aguardo. Então Ana precisava conseguir ajuda e garantir de voltar. Ana fala que não tinha como ele saber se iria conseguir se esconder de todas aquelas bestas. Então Shen fala que eles deviam fazer uma aposta. Se ele ganhar e os
dois sobrevivessem a tudo isso, eles se reencontrariam e Ana teria que ter um encontro com ele. Ana fica com vergonha, sem saber o que falar. Shen fala que ela havia o salvado, então sua vida agora lhe pertencia e por isso, quer ela goste ou não, ele não sairia mais de seu lado. Ana fica vermelha e fala que isso era muito repentino. Ela não sabia o que responder. Vendo a garota envergonhada, ele fala que era brincadeira. Ana se irrita e fala que não era hora para essas brincadeiras, mas Shen fala que serviu, já que isso a fez tirar aquela feição triste e colocar um sorriso em seu rosto. Assim ele faz carinho no rosto de Ana com sua mão, enquanto sentia seu calor, e dizia para ela confiar nele e ir. これをあなたにあげる。これは私の一番大事なもの。生きてここを出たらまた返して。これで賭けをしましょう。 A quarta memória foi sobre o que aconteceu após tudo aquilo. Assim como prometido, Coruja sobreviveu, até que Ana voltasse, com algumas valquírias. Após elas cuidarem das bestas troncais da área, Ana encontrou Shen e o levou até a enfermaria. Lá, ela ficou ao seu lado até ele acordar. Após conversarem um pouco e Ana explicar que a situação lá fora já havia sido resolvida, Coruja pegou uma foto em seu bolso. Ana perguntou quem era aquela, e Shen fala que era a sua irmã mais nova. Ela estava na escola naquele momento. Ele estava preocupado se ela estava bem, e pede para que Ana confirmasse se ela estava entre os sobreviventes. Ana segura aquela foto com uma cara meio cabisbaixa, e Shen fala que sabia. Ele sabia que ela provavelmente... Os dois ficam em silêncio, e outra valquíria entra pela porta falando que Ana estava sendo chamada. Shen então pega o pingente para devolver para Ana, mas sem se virar ou olhar para ele, Ana se levanta e começa a caminhar em direção à porta, falando que ele podia ficar com o pingente. Shen não entende porque ela estava agindo daquele jeito e porque ela não estava mais virando seu rosto para ele, e pergunta o que havia acontecido. Ana fala que ela havia sido promovida a líder da Snow Lotus e agora ela seria mandada para um lugar bem longe, enquanto Shen seria levado até o hospital mais avançado no QG da Shixel, na Europa, junto com outros com ferimentos graves. Shen diz que ainda assim ele lhe daria um jeito de ir atrás dela, mas é quando ele vê algumas lágrimas escorrendo dos olhos de Ana, e assim ele para de falar. Ela diz para ele tratar tudo aquilo que aconteceu como um acaso do destino e a esquecer, pois provavelmente eles nunca mais iriam se encontrar. Enquanto isso, do lado de fora, Coruja havia sentido a energia de Mei se aproximando, e assim diz que já estava bom. Olhando para Ana, ele lhe diz que esse era o mais longe que ambos poderiam ir juntos. O Hesher permanecia em silêncio, mas continuava o carregando, se recusando a largá-lo. Coruja gritava, dizendo que Ana também já havia percebido isso. A energia de Mei estava se aproximando. Desse jeito, ele só estava atrasando. Se ela continuasse com ele, não conseguiria fugir, mas a Hesher continuava o puxando em silêncio. Assim Coruja se solta e caminha para trás, e diz: "Me deixa aqui, eu irei atrasá-la o máximo possível. Enquanto isso, você deve fugir." E assim, olhando para ele, ela finalmente pronuncia, após muito tempo, suas primeiras palavras. Shin Tenbu. Ana. Shin Tenbu. Ana! やっと戻ってきてくれた。よかった。できたよ。君はできたんだ。ありがとう。私のそばにいてくれて。アナ、そんなのどうでもいい。君は崩壊に打ち勝ったんだ。よかった。あとは君が人間に戻ったとみんなに教えれば、もう逃げなくて済むんだ。さあ戻ろう。ヨルムンガンドに案内するよ。もういいの。もういいってどういう意味だ。陳天部死なせてほしい。死ぬ？アナ、冗談はよせ。何バカなことを言ってるんだ。なんで？もう抵抗できない。記憶が少しずつ消えていく。これは私が最後の力で稼いだ時間。アナ、そんなバカな。
陳天部、もういい。そろそろ終わらせないと。せめて最後は。 Peraí, mas então aquelas memórias lá foi antes de tudo isso daí, né? Eu fiquei meio confuso na hora ali pra saber se era uma memória que indicava porque que ela virou o bagulho de gelo e tal, e sobre as palavras dela ali. Acho que era mais da imaginação dele, ela falando, né? E as memórias, então, eram de quando eles se conheceram, né? Do primeiro encontro lá atrás, né? Aí cada um foi pra um lado, né? Que nela tava chorando lá e tal. Cada um seguiu seu rumo. Aí ele voltou agora de novo e reencontrou ela aí, né? Nessa situação. せめて Entendi. 最後は人間として死にたいの。いや必ず方法はある。アナもう少し耐えてくれ。ごめんなさい。行かせて。アナ待て、どこに行くんだ。さようなら、陳天部。 E então, Ana desce do céu, suavemente e graciosamente, como um floco de neve, na frente de Mei. Mei, que finalmente havia visto todas as suas memórias, sabia exatamente o que Ana queria. Por isso, desembainhou sua espada e pediu desculpas. Ana, com lágrimas escorrendo de seus olhos, fala que era ela quem devia pedir. E assim, Mei desfere seu golpe, cortando a Hesher do gelo, que se esforçou além do limite para não defender o ataque. E assim, a Hesher do gelo caiu entre as flores. Coruja, vendo aquilo, começou a se arrastar até ela. Mei falou para ele não se aproximar. Só que Coruja, olhando para ela, fala que já havia dito antes. Se ela quisesse mesmo matar Ana, teria que matá-lo também. Mas antes que ele percebesse, uma lança de gelo o perfura pelas costas. Caramba, velho. Lá se vai o casalzinho. アナ De repente, tudo estava escuro. O lugar não possuía som, cima, baixo, tempo ou espaço. Apenas um vazio sem fim. Coruja perguntava se assim era a morte. Mas então, raízes de pura luz apareceram e se espalharam por todo o lugar, por toda a escuridão, por todo o seu ser. De repente, Coruja se viu jogado naquele dia, naquele lugar, no incidente Honkai que quase o matou. No lugar onde ele conheceu Ana. Ele pensou que aquilo podia ser sua vida passando diante de seus olhos, mas aquilo era real demais para isso. A fumaça possuía cheiro, o calor das chamas queimava sua pele, e aquele não era o lugar onde ele estava anteriormente. Aquela era a escola de sua irmã. Assim, ouvindo alguns gritos, Shen corre e encontra sua irmã soterrada sobre os destroços. Ele tentou a ajudar, ele tentou pegar sua mão, mas o mesmo atravessava por tudo e todos. Gritando, ele tentava dizer para ela que ele estava ali, mas sua voz não a alcançava. Ele se perguntava então o porquê ele estava ali, por que estavam fazendo ele passar por aquilo. Ele tinha que ouvir sua irmã chorar, chamando por seu irmão que nunca iria chegar, mas é quando ele escuta som de passos de alguém correndo naquela direção. Ana! Ela acabou com o sofrimento da irmã dele, né, velho? Ih, caralho. Puta merda. Ana, 助けてやってくれ。何をしてるんだ。早く彼女を助けてやってくれ。アナ。
ナ、どこに行くんだ。 Ah, bom, eu achei que a Ana ia. Eu achei que a menina toda ferrada ali. Eu achei que a Ana não ia ajudar a tirar ela dali e ia finalizar a menina, velho. Caramba. ありえない、ありえない、ありえないんだ。なんでだ、アナ、なんで助けなかったんだ。待った、まさか。お姉さん、お願い、行かないで。誰か助けて、助けて。 Entendi. Puta merda, velho. De repente, um sentimento estranho começou a invadir seu coração, medo e fúria. Seu coração começou a escurecer e quebrar, assim como aquele mundo distorcido. Assim ele viu os últimos momentos de sua irmã. Ele viu suas últimas palavras. Ele começou a bater sua cabeça contra o chão. Em fúria, ele gritava e rugia, perguntando por quê. Por que Ana havia feito aquilo? Por que o destino estava brincando com ele daquela forma? E por que aquele mundo fez tudo isso? Pouco a pouco, sua sanidade ia desaparecendo. Pouco a pouco, sua humanidade ia sumindo. E então, completamente perdido, em meio à escuridão, o humano chamado Shen pereceu. Do lado de fora, meio após ver o corpo de Ana perfurar Coruja e começar a perder o controle, vai com toda a velocidade e a corta novamente. Assim, ela se vira e vai até o corpo dela, verificar se dessa vez Ana estava morta. Mas é quando uma força a esmaga no chão. Mei sente seu corpo pesado, sem conseguir se mexer. E então sente uma energia massiva, vinda do cadáver de Coruja. 袋。これは一体。 Nem mesmo Mei, que havia visto tudo aquilo com seus olhos, conseguia entender o que acabou de acontecer. De repente, os corpos de Ana e Coruja viraram núcleos Resher e colidiram. Da colisão, um enorme buraco negro, que estava ficando cada vez maior, apareceu no céu e começou a consumir toda a ilha, todo o arquipélago. Os prédios e montanhas de gelo começavam a se soltar do chão e voar em direção ao enorme buraco no céu. Em alguns minutos, não existiria mais arquipélago e o buraco ficaria ainda maior, mais afastada na base temporária que a Shixel estava usando. Alvitir relatou a situação para Bianca. Um enorme buraco negro havia aparecido no céu e estava engolindo todo o arquipélago coral. Pelos cálculos, o mesmo só iria aumentar e ficar cada vez maior, até comer todo o continente e depois o mundo todo. Bianca pede para que ela se acalme e explique melhor o que estava acontecendo. Alvitir fala que há pouco tempo os leitores da Shixel detectaram um aumento gigantesco de energia Honkai, como se um segundo Resher tivesse nascido em coral, mas isso ficou cada vez pior quando de repente os sinais dos Reshers se misturaram e o nível de energia Honkai atingiu um pico nunca antes visto em toda a história. Após isso, uma onda de gravidade anômala apareceu no céu e começou a devorar a ilha. Mesmo ouvindo a explicação feita por Alvitir com mais calma, ela não conseguia entender ou acreditar no que havia ouvido. Parecia algo tão absurdo que só podia ser mentira. Assim, Bianca saiu correndo para ver com seus próprios olhos. E quando saiu para fora, agora era em seus olhos que Bianca não conseguia acreditar. Aquele cenário apocalíptico parecia alguma história inventada. Alvitir voltou a falar pelo comunicador, dizendo que aquele monstro que havia aparecido no céu era o responsável pelo cataclisma que estava acontecendo. Ela explicou que agora aquilo emitia o sinal de dois Reshers que apareceram em coral. Um era o Resher do gelo e o outro, pelas informações do banco de dados, parecia ser igual ao antigo nono Resher da antiga era, o Resher das estrelas. Bianca, olhando incrédula, pergunta: Perdão.
Dentro do jogo, após chegar em certas fases, o jogo libera algumas informações extras sobre o que está acontecendo na história. Eu já as coloco nos resumo. Só uma explicação. Ah, tá, beleza. E o outro, pelas informações do banco de dados, parecia ser igual ao antigo nono Hasher da antiga era, o Hasher das estrelas. Bianca, olhando incrédula, pergunta: então aquele monstro é o resultado da fusão de dois Hashers? Alvitir fala que sim, e diz que, de acordo com os registros do banco de dados da Shixel, atualmente Coral estava enfrentando a maior ameaça Honkai já registrada. Bianca então entrega a liderança da missão para Alvitir, que diz que ela deve ordenar que todas as Valkyrias que ainda estejam em volta do arquipélago fujam o mais rápido possível. Alvitir pergunta o que Bianca faria, e ela diz que iria se livrar daquele monstro. Alvitir pede para que ela não faça isso, pois era loucura e imprudência, mas Bianca fala que nesse momento já não dava para pensar racionalmente. Se aquele monstro não fosse detido logo, o mundo inteiro poderia ser destruído. Alvitir fala que era verdade, mas ela para a frase, pois não sabia o que deveria dizer a seguir. Assim, Bianca pede para que ela cuide de Rita, desligando o comunicador e indo para a linha de frente. No centro da cidade, Mei só conseguia olhar incrédula para o céu, sem saber o que fazer. Ela observava os prédios sendo arrancados do chão e orbitando, como uma escadaria galáctica. De repente, Raven chega e diz: eu me separei de você por apenas um segundo. Como a situação ficou assim? Mei olha para ela, mas antes de começar a explicar, Raven diz que não precisava, pois ela ouviu o relatório da Shixel pelo comunicador e conseguiu ter uma ideia do que havia acontecido. Assim, Raven entrega o cetro que havia ido buscar a pedido de Mei. Ela então diz que a situação agora estava ainda pior, pois além de continuar sem conseguir usar o cetro, não tinha mais como chegar perto daquilo. Mei fala que ainda havia uma esperança. Naquela hora, quando ela se encontrou com Raven, ela acabou pensando em um plano. Acontece que ela podia fazer o cetro voltar a funcionar. Raven pergunta como, e Mei fala que entendeu o que Jakal quis dizer quando disse que ela saberia como usar o cetro quando fosse necessário. Após ser atingida por ele, ela percebeu que o mesmo usa campos EM específicos para cortar a ligação de um Hasher com o espaço imaginário, e ela era capaz de produzir os mesmos campos com seus poderes, contanto que ela segurasse o bastão. Raven perguntou então se ela podia mesmo fazer aquele bastão voltar a funcionar, e Mei fala que fará ele voltar com ainda mais força do que antes. Raven fala que então essa era a chave para vencer, mas ainda não havia uma forma de se aproximar daquele monstro sem acabar morrendo antes disso. Bianca chega e diz: deixe que dessa parte eu cuido. Mei e Raven são pegas de surpresa, e Bianca fala: nesse momento essas coisas como organizações são problemas secundários, o mais importante é acabar com aquele monstro. Por isso ela decidiu ajudar Mei, segurando o Hasher e criando uma abertura para que ela pudesse usar esse cetro. Mei diz que isso era perfeito então, e Raven percebe que essa era uma missão onde era melhor ela não se meter, pois entre as três ela não passava de um peso morto que só iria atrapalhar. Assim Mei convoca Kurikara, seu dragão, e começa a voar pelo céu junto de Bianca em direção ao Hasher. Ao se aproximar da Hasher, elas chegam a um cenário bizarro e horripilante, onde a gravidade era uma mais pura confusão. Mei fala: é melhor lembrar que agora não é hora de se segurar, e Bianca fala: eu digo o mesmo. E assim as duas se investem contra o poderoso Hasher, que criava buracos negros e jogava enormes meteoros de gelo. Bianca e Mei usavam o máximo de suas habilidades para desviar dos ataques, e só conseguiam e continuavam a tentar se aproximar. Ser atingida ali era o mesmo que a morte. Elas não podiam se dar ao luxo de serem atingidas por nenhum ataque, só podiam desviar, desviar e desviar, como se sua vida dependesse disso, ao mesmo tempo que continuavam a avançar. Assim então, o Hasher criou uma esfera negra enorme no céu, um poderoso núcleo gravitacional, e o joga para baixo. Mei e Bianca logo percebem que iriam morrer se fossem atingidas por aquilo instantaneamente, e assim se afastam o mais rápido que podiam. Quando a esfera que desceu atingiu o centro da cidade de Coral, a mesma se iluminou por alguns segundos, e logo depois o arquipélago inteiro desapareceu. O céu se escureceu, mas elas não podiam parar. Elas continuaram a avançar. Bianca subiu junto de Mei em Kurikara e cuidou da retaguarda, defendendo com sua lança, e ambas atravessaram tudo, finalmente conseguindo se aproximar do poderoso Hasher.
Oxi. O que aconteceu aqui, velho? 悲しみを感じないんだ。さあ来い。疲れた。こういう終わり方も悪くないかもな。アナ、これでやっと一緒になれる。E assim, o incidente de Coral acabou. Milhares de habitantes, valquírias e outros envolvidos perderam suas vidas. Além de que todo o antigo arquipélago Coral e a área em volta de 42 milhões, né? Metros desapareceu, né? É 42 milhões mesmo, né? Eu sou burro. 42 milhões mesmo. Dando origem a um enorme buraco no meio do oceano e com o tempo foi inundado de água. Aquele incidente ficou registrado na história de forma que nunca seria esquecido e contado pelas pessoas como boatos. Mas se perguntar a alguém como o incidente começou, curiosamente todos falarão que foi como história de amor. Caralho! Pô, o episódio de hoje foi bom, foi legal, velho. Bom. Horas depois, em uma praia afastada, Mei estava com o núcleo dos dois Hashers derrotados em sua mão. Raven, que havia acabado de recuperar sua chave divina, chega e fala: "Você conseguiu, cumpriu sua missão, capturou os núcleos dos Hashers ainda vivos. Então vamos, alegre-se um pouco. Não espere que eu a parabenize, ou algo assim, pela sua vitória." Mei, olhando para ela, simplesmente fala: "Eu nem consigo chamar aquilo de vitória." Raven fala que entendia, ela também via assim, qualquer um veria. Aquilo foi uma tragédia, mas o mundo era assim. Se ela se abalar com isso e vacilar, algo importante para si pode ser tirado de você. Ela deve entender, já que tem aquela garota para proteger. E Mei fala que o mesmo valia para ela, já que ela tinha suas crianças. Raven então fala: "Vá se despedir do coruja. Estamos de partida." Mei parecia não entender o que ela queria dizer com isso, e Raven aponta para uma das partes mais afastadas da praia. As valquírias ergueram alguns túmulos para as companheiras mortas, e fizeram um para Ana e Coruja também. Nós da World Serpent somos separados das nossas famílias e da história do mundo. Qualquer um de nós que morrer não pode explorar algo luxuoso como ter um túmulo erguido, pois somos vilões. Mas pelo visto, o Coruja ganhou um benefício especial, por isso não perca a oportunidade. Talvez nunca mais possamos voltar aqui. Assim Mei vai na direção do túmulo e chegando lá, se surpreende com a valquíria de cabelos loiros esvoaçantes parada na frente do túmulo. Ao encará-la, Mei fala: "Bianca." E Bianca responde: "Mesmo ela tendo virado um Hasher e tendo sido a nossa inimiga final até o fim, Ana continuou sendo uma verdadeira valquíria. Ela se esforçou mais do que o suficiente. Agora está na hora dela descansar." Mei então foi para seu lado e ficou encarando o túmulo de Ana. Quando ela percebeu aquele pingente sobre o túmulo, Bianca fala que aquele era o pingente de Ana. Pelo visto era algo muito importante para ela, pois ela jamais se separava. Mei então, com afeição de dor, retira o outro pedaço do pingente que estava em seu bolso e junta os dois, falando que finalmente eles haviam se reunido, deixando assim os dois sobre o túmulo. Os colares combinados brilhavam com o sol poente, emitindo uma luz azul brilhante. Parecia um farol que guiava aqueles presos entre a vida e a morte. Mei continuou olhando para o pingente, enquanto Bianca se virou e se retirou. Com o anoitecer, todos que sobreviveram foram embora, após deixar uma flor sobre o túmulo de Ana.
No alto de alguns prédios, Mei conversava com Kevin, relatando toda a missão, e ao ouvir tudo, Kevin simplesmente diz, bom trabalho. Mei pergunta se isso era tudo que ele iria dizer, e Kevin pergunta o que ela queria ouvir. Mei pergunta se ele sabia o que iria acontecer, se ele sabia que ela seria capaz de usar o cetro com seus poderes, e o quanto do resultado final Kevin já havia previsto. Kevin fala que não havia previsto nada, ele não fazia ideia do que iria acontecer, ele só sabia que de algum jeito, independente do que acontecesse, Mei seria capaz de resolver. Mei fala que isso era loucura. Um deslize poderia ter significado o fim do mundo. Ela não queria desculpas como essas, respostas vagas. Ela queria saber Fim do de uma mundo vez por nada, todas, Kevin porque tá aí, Kevin pô. confiava tanto nela. Kevin fica em silêncio por um tempo, mas fala que agora talvez fosse uma boa Kevin é hora de forte pra revelar. caralho. Durante esse evento, você viu com seus próprios olhos o núcleo de dois hashes se fundindo e virando algo totalmente novo e muito mais poderoso. Você é um caso parecido, pois além de conquistar o núcleo, de repente a chamada começou a passar por interferências e ser cortada. De repente Mei já não podia mais ouvir as palavras de Kevin e assim, de repente a transmissão caiu. Raven chega e pergunta o que havia acontecido. Mei fala que a ligação caiu do nada. Raven fala para ela ligar. Pô, esse negócio de núcleo se fundindo me lembrou de uns negócios aí que vai ocorrer mais pra frente, hein? Que eu já tô ligado, hein? Então é daqui que começou. Novamente, mas Mei fala que isso era impossível, pois o sinal do QG da World Serpent desapareceu. Raven pergunta o que ela queria dizer com isso, e Mei fala que algo devia ter acontecido com a base. A quebra dos links e o desaparecimento do sinal só poderiam significar uma coisa, que toda a base foi completamente destruída. Raven fala que isso era besteira. Quem atacaria a base principal, sabendo que Kevin estava lá? Fora da vista de todos, aquele homem sem escrúpulos trouxe algo que não devia para este mundo por motivos desconhecidos. Enquanto todos estavam ocupados com os eventos da Cidade Coral, pô, não li, velho. Cidade Coral, aquilo agia, fazendo o que queria e como queria. As consequências de ter trazido aquilo para o mundo seriam enormes, mas somente aqueles que cruzassem com aquilo iriam entender. Algumas semanas depois, a few moments later. この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。友か敵か選べ。いろいろあった過去、結果は失敗のみ。守りたい人も皆消えてしまいました。骨に刻まれるほどの憎しみだけが生まれ変わるほどの成長を遂げさせます。Tô reconhecendo essa não, tá? Eu ia falar que era a doutora lá, mas... 世界を望むままに変えましょう。私がわからないのですか。キアナ、私は全てを。キアナ。私は全てを変えます。
Mas para entender o que era aquilo e o que estava acontecendo, precisamos voltar e ver como tudo começou. 18 de junho de 18 de junho de 2017. Eu esqueci que Honkai geralmente é nos anos atuais, entre aspas, né, velho? Não é 1900 e pouco. Início do incidente da cidade coral, tá? Localização: QG da Chixal, na Europa. Alguém estava no meio do vazio, um vazio sem fim, sem cima ou baixo, sem espaço ou tempo. Aquilo estava morto, mas antes de morrer já foi chamado de Empyrean, e em volta dele apenas o silêncio reinava. Isso até que uma voz começou a falar. Ei, acorda, você já dormiu por tempo demais. Empyrean, em meio ao vazio, sem saber quem era ela mesma, pede para que a voz lhe diga quem ela é. A voz fala que tentar explicar isso seria cansativo. Se ela quisesse mesmo algo como uma identidade, ela deveria vasculhar em suas memórias e encontrar algo assim para si. Empyrean então pergunta quem era aquela voz, e a voz respondia que ela era Empyrean, mas ao mesmo tempo, para ser exato, ela era a forma mais perfeita, primordial, bela e verdadeira dela. Se precisasse a chamar de algo, por agora, ela poderia simplesmente a chamar de superego. Ela não estava começando a ter esquizofrenia nem nada do tipo. Era só que quando o superego chegou ali, o local já estava uma completa bagunça. A bagunça só iria desaparecer e o superego só poderia se revelar assim que Empyrean entendesse quem ela era e se lembrasse de sua verdadeira identidade. Por isso, ela devia fazer isso logo. Afinal, muita coisa estava para começar e havia muito o que fazer. O superego então diz que irá dar uma dica para ela antes dela começar a caminhar em suas lembranças. A bagunça só vai acabar quando nós três estivermos reunidas e finalmente pudermos nos unir. E assim uma chuva de memórias foi jogada com força na cabeça da garota, como se alguém tivesse batido um carro contra uma parede. Em um único segundo, ela viu tudo. Todas as memórias foram derramadas sobre ela. Ela viu uma garota solitária, uma guerreira de armadura, uma assassina sem remorsos e uma Empyrean esquecida. A superego fala que ela já foi cada uma delas, mas também é algo diferente. Mas o tempo para explicar estava acabando. Os sensores já detectaram seus sinais cerebrais e por isso, logo ele estará aqui. Empyrean pergunta quem seria ele e o superego disse que era o homem chamado Otto Apocalipse. Se ela procurasse em suas memórias, ela saberia tudo o que precisava saber sobre ele. Ele é o líder da Chixal, um velho amigo desse corpo e o único que sabe sobre sua existência. Além disso, É aquela amiga do... Não é aquela amiga do Kevin lá, não? isso, ele também Tinha sobrado lá, velho? é um mentiroso, um assassino e o mais maldito canalha. Mas elas poderiam falar sobre isso depois. Por agora, ela precisava se concentrar em entender onde estava. E assim, Empyrean finalmente abriu seus olhos. Ela estava em uma cápsula de vida, em um tubo cheio de líquidos, flutuando em volta de inúmeras bolhas. Foi com aquele tubo que ele te trouxe de volta. Foi com aquele tubo que ele te tratou, mesmo que nem o superego saiba o motivo por isso. Talvez ele estivesse se sentindo culpado e tentando compensar algo, ou talvez ele estivesse atrás de outro objetivo. Seja o que for, o que ele fez não é diferente de te prender. Assim o superego pergunta o que ela queria fazer e Empyrean fala que queria sair dali. O superego fala que esse tubo era fortificado de uma maneira que só era possível abrir pelo terminal do lado de fora, mas ela duvidava que existisse algo nesse mundo capaz de bloquear seus punhos. E assim, Empyrean fecha o punho e sente uma energia se movendo por seu corpo. O superego fala que aquilo que ela estava sentindo era o Taishuan e pergunta há quanto tempo ela não se sentia assim. Há uns 500 anos? Não, talvez mais. Com todo aquele poder fluindo por seu corpo. Talvez somente durante aquela batalha final ela tivesse sentido algo parecido. Assim, Empyrean soca o vidro à sua frente, fazendo um enorme buraco que deixou todo o líquido pegajoso sair. Depois disso, ela colocou os pés para fora e começou a encarar seu próprio corpo. Quando a voz de Otto, ao fundo, começou a falar, veja que finalmente acordou, velha amiga. De repente, a cabeça na voz de Empyrean se dividiu em três. O id, o superego e o ego. Cada um deles falava coisas diferentes. Um dizia para ela não acreditar em nada do que ele falava. A outra, que ela podia agir como conhecida dele, enquanto esperava para ver o que ele queria. E a outra não ligava para o que mentirosos dissessem. Por isso,
isso, o melhor a se fazer era matá-lo e sair dali. Otto, a encarando, fala que não esperava essa atitude fria, logo depois de tudo que ele fez por ela. Ele havia encontrado seu corpo e o curado completamente, mas mesmo com ele completamente curado, por algum motivo, seu corpo não exibia qualquer sinal de vida. Era como se fosse um cadáver. Ele estava começando a se preocupar, mas do nada, de repente, um sinal apareceu. Uma das vozes na cabeça de Empyrean falava: essa é a oportunidade perfeita. Enquanto ele está falando tanta bobagem, a outra dizia: não pode atacar alguém desarmado. E a outra falava: realmente, você deve esperar uma oportunidade melhor. Assim a primeira voz retrucou as duas, falando: como assim atacar alguém desarmado? Aquele homem nunca está desarmado. Ele pode criar armas do nada e esperar não vai dar em nada. Do que adianta ouvir um mentiroso? Empyrean, ignorando todas as vozes, continuou olhando pela sala, perguntando por que estava ali. Otto fala que era porque ele não queria que ela morresse. É claro. Otto fala que eles se conheciam há muito tempo, por isso ele sabia que com suas habilidades ela dificilmente iria morrer por causa daquela bala e logo deveria ser curada. É que ele atirou na cabeça, velho. Esqueci o nome dela lá, mano. Mas sabia que iria demorar, por isso ele a trouxe até ali, para agilizar o processo, até porque ele atirou nela, mesmo ela não devendo nada a ele. Então era óbvio que a responsabilidade de a curar era dele. Uma das vozes na cabeça de Empyrean começou a zombar: veja como ele oculta suas más ações com doces palavras. A outra dizia: ele era a víbora mais perigosa do mundo. Mas... E a outra falava: você ainda não entende completamente a ação. Agir agora seria imprudente. A primeira voz novamente brigou com as outras duas. Ele a matou. Ele machucou as garotas da Santa Freia. E ele nem se arrepende disso. Estava mais do que óbvio do que ela devia fazer. Então por que as outras duas estavam impedindo? Otto então fala: vamos, amigo. Podemos continuar nossa conversa em outro lugar. A voz gritou na cabeça dela: ainda assim vai confiar nele? Você sabe o que ele fez. Você sabe que ele vai te trair. Se precisa refrescar a memória, se lembre da última coisa que ele fez a você. E assim memórias vêm à sua cabeça. Ela se lembra do dia em que ele atirou em sua cabeça, sem um pingo de dúvida ou incerteza em seu olhar. Viu? Esse é o tipo de homem que ele é. Já passou da hora de fazer ele experimentar do seu próprio veneno. Assim a outra voz falou: ele é o homem mais perigoso do planeta. Já está na hora de acabar com seus planos malignos. E a terceira voz também concordou: essa pode ser sua melhor chance. E assim, finalmente, as três vozes dentro de si entraram pela primeira vez em sintonia. As vozes em sintonia continuaram a falar: se ele não for detido ali, mais pessoas morrerão. Ele foi o homem que machucou sua Kiana, e é aquele que a transformou em um monstro. Se não fosse por ele, Himeko estaria viva. Ele até tirou um som distorcido, censurou o nome que a voz falava e fez você achar que havia esquecido dela. Tristeza e fúria invadiram seu coração. E as vozes continuaram: você finalmente possui todas as suas memórias. Você finalmente pode ficar completa. Então a outra voz completou: somente uma coisa a fazer agora. E a primeira voz finalizou: mate ele. A garota então pegou Otto pelo rosto e o esmagou contra a parede em apenas alguns segundos. Foi tão rápido que ele só percebeu quando já era tarde demais. Com o rosto imprensado contra a parede, seus olhos mudaram de uma feição sorridente. Seu rosto se tornou cheio de confusão. Você não é ela. Você... Otto estava para falar algo, mas as vozes na cabeça da garota falaram antes. Não dê ouvidos aos grunhidos dele. A outra voz falou: ele merece sofrer pelo que fez. E a última, que propôs aquele assassinato desde o início, cantarolava alegremente, vendo aquilo. Assim a garota começou a socar o estômago dele com toda a sua força, de novo e de novo, até fazer um buraco em seu estômago e até atravessar seu punho contra a parede. Assim aquilo saiu livre da sala em que estava, aumentando o buraco da parede. Ela observou o QG da Shixel do outro lado e em apenas alguns minutos é foda, ela velho. Ele botou tem sempre todo um aquele clone. lugar abaixo. Vai, cadê o buraco no peito? Poxa, cadê o buraco no peito? Em uma transmissão, Teresa 10 dias depois, nave da anti-entropia.
Em uma transmissão, Teresa relata tudo sobre o ocorrido na Shixel e na World Serpent. Alguém ou alguma coisa havia invadido ambas as bases e parecia estar testando seus poderes, pois enfrentou os mais fortes de ambos os lados, Bianca e Kevin. Não sabemos os motivos do porquê ou onde aquilo estava agora, mas todos os grupos estavam à sua procura. Bronya fala que não imaginava que algo assim aconteceria logo após o incidente na Ilha Coral. Teresa fala que também não imaginava que isso acontecesse e estava com um péssimo pressentimento. Ela então pergunta como estava Kiana e Bronya fala que ela devia estar na sala de treinamento. Desde que chegou, Kiana só treinava e meditava incansavelmente. Ela não parecia exatamente triste, mas também não parecia a Kiana de sempre. Teresa fala que entende e estava contando com Bronya para ajudá-la. Bronya fala que era isso que ela estava planejando e assim desliga a transmissão. Kiana entra pela porta e fala ter ouvido a voz de Teresa. Bronya fala que ela ligou para relatar o que aconteceu com a Shixel e a World Serpent. Kiana fala que entende e vai até os controles. Bronya pergunta se ela queria saber sobre Mei, mas antes de terminar, Kiana fala que não queria, olhando para o outro lado. Bronya tenta se aproximar, mas Kiana fala que agora ela não devia pensar nisso. Agora ela só queria pensar no que ela podia fazer. Bronya se sentia um pouco mal por não poder ter estado ao lado delas quando elas precisavam e por não poder fazer nada para devolver o sorriso de Kiana. Kiana pergunta quanto tempo falta e Bronya diz que na velocidade em que eles estavam, eles chegariam em menos de 1 hora. Logo eles já conseguiriam ver as montanhas de Taichuan, o lugar onde Fuhua viveu quando era conhecida como Celestial Empyrean, e o lugar onde ela treinou e aperfeiçoou seu Taichuan. Lá havia a escola onde ela treinou seus 7 discípulos, e era o local para onde Bronya e Kiana estavam indo. O arco das lágrimas de gelo acabou, e o arco das asas do despertar começaram. Mas para saber o que irá É ela mesmo, doido. Essa maluca aqui, ó. Eu esqueci, pô, como é que é o nome dela, velho? Eu não lembro. acontecer, terá que aguardar ansiosamente o Hasher próximo resumo. of Meu Deus, como isso foi longo, mas que história incrível também. Sentience. Eu amo o arco da Ana, mesmo que sendo tão esquecido pelos jogadores. E estamos cada vez mais perto do meu arco favorito, que apesar de alguns terem chutado que seria o próximo, erraram. Apesar de eu adorar também. Mas já falo que esse próximo arco será sim sensacional. Com certeza, velho. O próximo arco vai ser loucura, mamão. Já dá pra ver. Tiro, porrada e bonda. E bonda não, né? E bomba. Pô, véio, acho que vai voltar a loucura, meu irmão. Eu gosto de ver desgraça, velho. Dos hash lá muito doido, tá ligado? Eu acho que vai voltar isso no próximo De arco. qualquer forma, se querem que o próximo resumo venha logo, não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo. É sério, literalmente compartilha pra todo lugar, até no grupo da família. Porque quanto mais compartilharem e mais pessoas verem, mais rápido eu trago a próxima parte. De qualquer jeito, eu vou ficando por aqui. Comenta o que achou, comenta o quão ansioso você está para o próximo arco. Mas era só isso mesmo, valeu, falou, fui! Muito bom, parabéns Angel Dark pelo vídeo aí, bem didático, trouxe o resumo pra gente aí, explica muito bem. Cara, esse arco que eu curti, cara, gostei dessa relação ali do Shen ali com a Ana, perdão. E... cara, foi um arco redondinho, eu comecei a ficar puto quando deu a entender que a Ana ia começar a recuperar, ia vencer o Hash ali, ela ia voltar ao normal. Comecei a ficar puto pra caralho ali. Mas eu já tava com vontade de cuspir marimbondo, velho. Mas ainda bem que não aconteceu, mano. Porque isso é uma coisa que eu já falei em outros episódios, que lá que, pô, esse negócio de toda hora roncar e ficar indo pro lado do humano tá enchendo o saco, velho. Não gosto disso, não. Mas ainda bem que não foi pro lado do humano, né, velho? Morreu ali, do jeito que tem que morrer como um Honkai, velho. E é isso aí, velho. Um Hasher, né, melhor dizendo. E... pô, da hora, bem bonita ali a relação dos dois ali. Tanto da Ana como o rapaz ali. E teve aquela explicação que eu fiquei meio confuso, mas depois eu entendi que foi mais o passado do primeiro encontro do Shen com a Ana. E do porquê daquilo ocorrer, né, velho? Infelizmente, ela acabou... mas, cara, eu não sei se ela não quis salvar, né, a menina. Ela cagou pra menina, né? Talvez ela já tenha não fosse tão santa, né, velho? Se fosse uma boa pessoa como a gente imaginava, né?
mas umas certas desgraças estavam me enchendo o saco e eu não pude fazer isso antes. Eu entrei e ia deixar aberto aqui, só pra acumular ponto e o vídeo. Tristeza, eu ia comer uns pontinhos, mas uma certa... Ah, entendi, pô. Tranquilo, pô. E... Cara, é aquilo que nem a Guerra comentou ali, né, velho? Os descontroles emocional, o gatilho pra ser hash. Então ela já tinha tudo pra ser uma hash, cara. Ela tinha todos os requisitos ali. E a gente viu ali no passado dela, né, mano? Ela não era 100% certinha das ideias, né, velho? E nesse final ela aqui, então, puta que pariu, apunhalou o guri lá pelas costas. E a fusão dos dois núcleos ali se tornou aquela entidade lá muito foda lá, mano. Eu pensei que a live ia até meia-noite. Mas foi até meia-noite, né? Já estamos encerrando aí. Falta 3 minutinhos pra meia-noite. Já vai acabar agora mesmo. Enfim. E... Cara, essa fusão dos dois núcleos aqui me lembrou muito uma parada que vai acontecer, né, lá pra frente com alguns personagens aí que vai ficar doido, cara. Então é daqui que partiu o gatilho, né, velho? Muito doido. Sabe uma coisa que eu fiquei meio cabuloso? Quando a Bianca apareceu, né? Ela parecia muito mais B10, tá ligado? É porque eu não nem recordo de Honkai. Como Honkai, assim, sai alguns meses aí depois e tal. E eu também tenho uma memória de peixe, que eu não lembro de muita coisa. Cara, eu lembro que... Mas uma coisa eu lembro. Quando a Bianca apareceu, ela era muito B10, cara, tá ligado? Ela era muito poderosa. E ver ela tendo dificuldades, entre aspas, né? Contra o Hasher do Gelo. Que eu ainda que não acho que seja comparável a Bianca. Me causa um pouco de estranheza, tá ligado? Ela ter dificuldades em certas situações. Ela com o imenso poder que ela tem, tá ligado? Mas não sei se ela foi enfraquecida, se é o que aconteceu, né? Talvez o Hash esteja mais forte, não sei também. Enfim, com a fusão dos dois núcleos, dá até pra comprar ideia, dá pra entender, tá ligado? Porque aí, porra, pegou o Hash ali, pegou outro Hash que seria o mais forte ainda, mano. Absurdo o poder, né, velho? Poder de dois Hashes juntos. Mas antes disso, me causou um pouco de estranheza. E, cara, bem legal, eu gostei desse romance dos dois aí, esse arcozinho aqui bem fechadinho, redondinho, né? E a guria lá acabou não morrendo, né? A Rita. E, pô, aquela frase lá, mano. Tem umas frases em Honkai que me pega pra caralho, velho. E aqui, ó, essa frase aqui, ó. Mas se perguntar a alguém como o incidente começou... Opa! Curiosamente, todos falarão que foi com uma história de amor. Pô, muito foda, cara. Mano. Eu, como o último romântico da Terra, pô, isso aí me pega pra caralho, velho. Muito bom. Sensacional. Comentem aí, rapaziada, o que vocês acharam. E pro próximo arco, eu tô muito hypado. Essa guria aqui, eu esqueci o nome dela, mas eu tô ligado quem que ela é. E... acho que vai ser muita loucura, mano. Ela vai chegar aí pra acabar com tudo, deixar tudo cabuloso do jeito que eu gosto, tá? Eu gosto muito mais do início de Honkai por causa disso, tá ligado? Aquele nível de destruição, tudo indo pro saco e tal. Lá quando a Kiana despertou o hash dela, tá ligado? Que ela botou pra fuder em todo mundo, meu irmão. É isso que eu gosto de Honkai, cara. Via desgraça, meu irmão, que nem acontecia nos primeiros arcos, tá ligado? E esses arcos, assim, tem alguns arcos passados eu não curti tanto, mas esse agora eu curti. O arco passado também, acho que foi o retorno do Kevin, né? Teve aquele... foi o despertar da Mei também, né? Achei legal também. Mas, pô, quando entra um bicho muito cabuloso, assim, acho que ela não é um Hasher, né, mano? Ou é, né? Tá, Hash of Science aqui embaixo, aqui, né? E, cara, quando eles chegam botando pra quebrar, meu irmão, destruindo tudo, assim, eu acho muito do caralho, tá ligado?
Gosto muito. Enfim, mas gostaria de ouvir a opinião de vocês também, tá? Eu estourei seu botão. Com certeza, velho. E que estoure mais. Comenta o que vocês acharam aí. Lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Anjo Dark. Ele merece pelo excelente conteúdo que ele trouxe aí pra gente, cara. O cara explica muito bem. Não é o nosso querido anjo de sempre, né? Com aquele seco no microfone lá. Mas brincadeiras à parte, velho. Tô só de sacanagem aqui, pô. Melhorou muito aí o conteúdo do anjo. O anjo, pô, sensacional. Ele colocando os trailerzinhos ali, legendadozinho. Pô, a edição do anjo também melhorou muito. E a gente tem que sempre que destacar também, né, velho? Desde o primeiro episódio eu falo. As trilhas sonoras do anjo são sensacionais. O cara sabe escolher música aí pra colocar de background aí nos vídeos, mano. Muito bom, mano. Parabéns, Anjo. Mandou bem demais. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tamo junto, é nóis. Eu fui.